invasão armada cínica ao maior complexo energético da Europa. A captura e a ocupação da usina nuclear de Zaporíjia pelas tropas russas. Isso constitui uma violação do direito internacional humanitário e das convenções de Genebra. Minagem e militarização de uma instalação perigosa. A Rússia é terrorista nuclear. Métodos de atuação que já colocaram o mundo à beira de uma nova catástrofe nuclear. Falta água para o funcionamento normal da usina nuclear de Zaporíjia. Qualquer cenário pode acontecer. E os planos de expropriação dos bens de outro país, que já não são mais escondidos por ninguém? Nosso maior sonho é, claro, restaurar o pleno funcionamento da usina o mais rápido possível. A Rússia planeja conectar a usina nuclear ucraniana capturada ao seu próprio sistema energético para usá-la em seus próprios interesses. Quais são os riscos para a Ucrânia e para o mundo? Assista ao reportagem especial. Contagem regressiva para a catástrofe. Como a Rússia tenta roubar a usina nuclear ucraniana. Sem pessoal qualificado, sem acesso dos representantes do governo ucraniano e do regulador. E sem controle sobre os métodos de administração. A maior usina nuclear da Europa ucraniana está nas mãos dos militares russos desde março de 2022. A usina nuclear de Zaporíjia foi tomada nos primeiros dias da invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia. 6 reatores com potência aumentada ficaram sob o controle de pessoas armadas. A usina foi recheada com equipamento militar e foi minada, tornando-se uma bomba silenciosa com consequências para toda a Europa. E agora, tentam literalmente roubá-la para usar para seus próprios fins. Estas são imagens de satélite publicadas pelo Greenpeace. Nelas, é possível ver que Rússia, desde fevereiro de 2025, estendeu mais de 80 quilômetros de linhas elétricas e instalou cerca de 300 postes. Este é o primeiro indício concreto dos planos do Kremlin para o reinício da usina nuclear de Zaporíjia, que está sob controle russo. Os russos estão tentando construir linhas externas de transmissão elétrica no território temporariamente ocupado da Ucrânia, por exemplo, próximo a Melitopol, na direção de Mariupol. O ritmo das obras é acelerado. Somente entre 11 e 22 de maio de 2025, os invasores ergueram 15 postes e instalaram 5 quilômetros de linhas de transmissão, da vila de Topoline, ao norte de Mariupol. Também está previsto a construção de uma estação modular de bombeamento, com capacidade de até 80 mil metros cúbicos por hora. Sem isso, não será possível colocar os blocos energéticos em operação. Afinal, os russos destruíram o sistema de resfriamento dos reatores da usina nuclear de Zaporíjia, destruindo o reservatório ao explodir a usina hidrelétrica de Kakhovka em junho de 2023. Havia informação de que tentavam instalar uma estação de bombeamento flutuante, que aparentemente querem colocar no meio desse reservatório de resfriamento, para fornecer água localmente a um dos blocos de energia. Mas nada disso foi realmente implementado por ninguém. Tudo isso foi projetado de forma improvisada. Eletricidade que a usina nuclear de Zaporíjia é capaz de gerar, Kremlin planeja enviar para a Crimeia, para os portos temporariamente ocupados de Berdiansk e Mariupol, usados pelos invasores para fins militares. Além disso, também para regiões da Rússia. Além do interesse direto em aumentar sua própria capacidade nas regiões do sul, especificamente, por exemplo, na região de Rostov e no território de Krasnodar, eu suspeito. Em primeiro lugar, trata-se de garantir o potencial industrial dos territórios ocupados. São as regiões de Kherson, Zaporíjia e Donetsk, que não podem ser colocadas em funcionamento sem uma capacidade adicional de energia elétrica. E os russos não têm de onde obtê-la, exceto da usina nuclear de Zaporíjia. A captura e a ocupação forçada da usina nuclear ucraniana constituem uma violação das normas do direito internacional humanitário. As convenções de Genebra proíbem ataques a esses tipos de instalações não militares. A usina nuclear de Zaporíjia sempre foi utilizada exclusivamente para a geração de energia elétrica para fins pacíficos. Além disso, todas as usinas nucleares durante a guerra devem ser invioláveis. Não pode haver equipamentos militares em seu território. O funcionamento da usina deve ser garantido de forma ininterrupta. Os equipamentos devem ser mantidos intactos, o pessoal deve estar em segurança e as atividades devem ser direcionadas para prevenir incidentes radiológicos. São proibidas tanto a expropriação quanto o uso dessas instalações em benefício do país ocupante. A Rússia ignora essas normas de forma cínica e se prepara para a chamada legalização do seu controle sobre a usina nuclear ucraniana capturada. Desde a primavera de 2025, a usina nuclear de Zaporíjia está sendo preparada para operar
conforme as normas do setor nuclear russo, por ordem do vice-chefe da administração presidencial da Rússia, Sergei Kirienko. Os reatores da usina ucraniana já passaram por inspeção da comissão do Rostekhnadzor, conforme relatado pela administração ocupante da usina nuclear de Zaporizhia. Agora, aguardam licenças para a operação dos primeiro e segundo reatores. Apesar das promessas do chefe da Rosatom à direção da Agência Internacional de Energia Atômica de não reativar a usina nuclear de Zaporizhia antes do fim da guerra, o objetivo final não é escondido. Nosso maior sonho é, claro, restaurar o pleno funcionamento da usina o mais rápido possível e começar a gerar eletricidade. A construção de uma estação de bombeamento flutuante para abastecer o reservatório de resfriamento da usina nuclear de Zaporizhia eliminará o principal obstáculo técnico para o reinício da usina e para a obtenção das licenças junto ao regulador russo. Por que a Rússia está fazendo isso, é claro? Eles querem, dessa forma, legalizar o que foi roubado. Querem mostrar que a usina já é definitivamente deles. A Rússia ocupou, mas ainda assim esse é território da Ucrânia. A usina nuclear de Zaporizhia é ucraniana. Eles realizaram ali referendos falsos e estão tentando estruturar tudo para, de certa forma, obter uma licença. Ou seja, entendemos que alguma atividade está sendo feita, mas do ponto de vista dos princípios internacionais de segurança, essa abordagem é totalmente inválida. A Rússia se prepara para a expropriação da usina nuclear ucraniana desde 2022. Quando Putin assinou um decreto que transfere a propriedade da usina nuclear de Zaporizhia para a Rússia e reconhece as licenças ucranianas como válidas até 2028. Tudo isso é ilegal. A usina e os reatores são ucranianos. Eles operam de acordo com as leis do regulador ucraniano e da energia nuclear ucraniana. Não pode haver outras regras, normas ou leis da Rosatom nesse território. Os riscos aqui são mais amplos para nós. Em primeiro lugar, a perda das nossas capacidades, do ponto de vista industrial, econômico, social e humanitário, pois não se trata apenas de indústria, mas também do sustento das pessoas. Além disso, há o fortalecimento do potencial militar da Rússia. Tudo isso constitui uma violação do direito internacional humanitário e das convenções de Genebra, o que implica responsabilidade perante o mais alto tribunal internacional. Todos os principais responsáveis, desde o chefe de Estado, incluindo o chefe da Rosatom, o chefe da Rostec, até de alguns funcionários das usinas nucleares russas, devem ser responsabilizados e punidos. Se os ocupantes conectarem a usina nuclear ucraniana ao sistema energético russo, isso se tornará um precedente histórico em que um Estado tomou o controle de uma instalação nuclear de outro país e a utilizou para seus próprios fins. Não é tão simples integrar a usina nuclear de Zaporizhia ao sistema energético da Rússia sem criar riscos adicionais, tanto do ponto de vista ambiental quanto operacional, entre outros. As tentativas de cumprir essa ordem de Putin e Kirienko são simplesmente perigosas e representam um enorme risco tanto para a região quanto para a Europa como um todo, além de ameaçar o setor de energia nuclear globalmente. Porque, na minha opinião, do ponto de vista psicológico, a indústria nuclear, que já sofreu muito com Chernobyl e Fukushima, talvez não resista a um terceiro desastre. Todo o sistema mundial de segurança nuclear hoje está sob risco, ataque e agressão da Rússia. O reinício da usina nuclear de Zaporizhia está sendo planejado pelos ocupantes, apesar do estado da instalação e da ausência de pessoal qualificado. Segundo a avaliação da Agência Internacional de Energia Atômica, a Rússia violou aqui os princípios fundamentais da segurança nuclear: a integridade física da estação, o funcionamento dos sistemas de segurança e do fornecimento ininterrupto de energia elétrica, a realização do controle radiológico, a comunicação com o regulador ucraniano, assim como as condições de trabalho do pessoal ucraniano, que está sob constante pressão dos ocupantes. Nessas condições, o reinício mesmo de um único bloco de energia pode resultar em uma catástrofe. A usina nuclear de Zaporizhia não passou por manutenção nos últimos 3 anos e meio. Nós nem sequer podemos afirmar o que neste momento pode não estar funcionando lá. Eu trabalho no Instituto de Problemas de Segurança de Usinas Nucleares, onde realizamos um projeto para criar cenários de explosão em uma usina nuclear hipotética como resultado de agressão militar. Desenvolvemos 68 cenários diferentes, ou seja, tudo isso pode acontecer. Dentro dos reatores e nas piscinas de resfriamento do combustível nuclear usado, há uma quantidade muito grande de material nuclear.
Tudo isso representa uma ameaça direta. Na usina de Zaporíjia, há 6 reatores do tipo soviético VVER-1000, iguais aos que existem na Rússia. A Ucrânia modernizou seus próprios reatores e parte deles foi convertida para utilizar combustível nuclear americano. Essa tecnologia é desconhecida para os ocupantes. Um erro do operador pode levar a consequências graves. Pode ocorrer um acidente com um pequeno vazamento, que permanecerá no local industrial da usina de Zaporíjia, exigindo sua paralisação e a limpeza dessa área. Pode ocorrer um acidente com liberação de radionuclídeos na atmosfera, ou ainda um acidente com liberação de radionuclídeos nas águas subterrâneas, ou no rio Dnipro, o que levaria à contaminação de praticamente toda a parte sul da Ucrânia. O atual pessoal da usina dificilmente pode ser chamado de profissional. A maior parte dos especialistas nucleares ucranianos qualificados deixou a cidade de Energodar no início da guerra e a Rússia trouxe seus próprios técnicos. Esses especialistas, entre aspas, que eles trouxeram de suas próprias usinas, não são de fato especialistas. Além de serem muito fracos, porque, imagine só, nenhum dirigente enviaria seu pessoal mais qualificado para lidar com questões em outra instalação. Eles liberam apenas aqueles de que não precisam. Consequências imprevisíveis podem ocorrer a qualquer momento devido aos chamados métodos de gestão na usina. Os militares russos disparam constantemente contra a própria usina nuclear que controlam, acusando a Ucrânia de sabotagem. Em 12 de julho de 2025, houve tiroteio por cerca de 1 hora no território da instalação. Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica encontraram, próximo aos blocos de energia, centenas de cápsulas de munição de pequeno calibre. Tal atividade militar em uma grande usina nuclear ou nas proximidades dela é absolutamente inaceitável. Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Quanto à segurança da usina como um complexo objeto tecnológico, o maior perigo para ela é a presença em seu território de pessoal armado não qualificado, ou seja, representantes das forças de ocupação, pessoas que não entendem onde estão, que não conhecem os protocolos de segurança. E, sem dúvida, esse risco precisa ser eliminado. Os bombardeios à usina de Zaporíjia não cessam desde o início da guerra. Como resultado, a usina sofreu múltiplos apagões completos e dezenas de vezes esteve à beira da perda total de energia. Sem um fornecimento estável de eletricidade, o combustível nuclear começará a derreter, o que provocará a liberação de substâncias radioativas. Isso é terrorismo nuclear contra o povo da Ucrânia, o governo ucraniano e os parceiros europeus. Este é um dos instrumentos de pressão psicológica sobre as pessoas, para que não apenas aqueles que vivem atualmente em Enerhodar, em Nikopol e na região de Zaporíjia, que, sem dúvida, temem a situação na usina, mas todas a Ucrânia sintam uma certa tensão em relação à segurança nuclear e radiológica. Em agosto de 2022, militares russos atingiram a área com contêineres de combustível nuclear gasto. Segundo todas as normas da Agência Internacional de Energia Atômica, entendemos que a presença de pessoas fardadas, de quaisquer formações militarizadas ou paramilitares, no território de uma instalação nuclear é proibida. Isso constitui uma violação. A Rússia deve ser excluída do clube das potências nucleares que têm o direito de construir ou operar tais instalações. No verão de 2023, os ocupantes começaram a usar o território da usina nuclear, capturada para treinar pilotos de drones FPV. Em 2024, os russos provocaram um incêndio na torre de resfriamento da usina. Trata-se de uma grande torre de concreto armado que resfria a água técnica e garante o funcionamento seguro da usina nuclear. Incendiar essa estrutura não é fácil, pois a água escorre pelas suas paredes. Atualmente, com os militares russos no local, eles não operam a usina da forma adequada, conforme deveria ser. Todo o equipamento secou. Além disso, segundo nossas informações, eles montaram um depósito de munições e combustíveis lá, e algo deu errado, causando um incêndio. Além disso, os ocupantes interromperam a transmissão automática para a Ucrânia dos dados sobre o nível de radiação na usina nuclear de Zaporíjia, minaram a usina ao longo do perímetro, instalaram pontos de tiro e restringiram o acesso ao território. Além disso, essas barreiras, postos de controle e assim por diante, ou seja, temos um problema na implementação da função de prontidão e resposta a emergências. Atualmente, todos os 6 blocos de energia da usina nuclear de Zaporíjia estão em estado de parada a frio e não estão gerando eletricidade. A Ucrânia, apesar dos ataques e dos obstáculos por parte das tropas russas, continua fornecendo energia para essa estação, a fim de garantir o funcionamento dos sistemas críticos da usina nuclear e evitar consequências irreparáveis.
Porém, a reconexão não autorizada do local ao sistema energético russo e as tentativas de reiniciar pelo menos um reator serão o ponto de partida para uma nova catástrofe nuclear. Então, a temperatura da zona ativa aumenta, e na zona ativa está água, um fluido de transferência de calor, que é água. E, em caso de violação da estanqueidade do combustível, que pode ser causada por algum tipo de estresse, o produto radioativo vaza para a água. A água ferve e surge o risco de liberação aerossol. Na prática, realizar o reinício nessas condições é impossível e perigoso do ponto de vista da segurança radiológica nuclear. A segurança não está garantida. A reativação da usina nuclear de Zaporizhia é possível somente pelo regulador nuclear ucraniano e somente após o reparo dos blocos de energia e sistemas, testes do combustível nuclear nos reatores e resolução da questão do abastecimento de água da usina. O equipamento que está nos blocos de energia já precisa ser mantido, conforme estabelecido, com periodicidade para que permaneça em condições operacionais. Isso não está sendo feito. A manutenção regulamentar dos equipamentos dos sistemas de segurança e dos sistemas importantes para a segurança não está sendo realizada. Inspeções técnicas e, consequentemente, reparos, substituições, revisões dos equipamentos e assim por diante. Segundo os representantes do regulador ucraniano, isso levará anos. E tudo isso só será possível após a retirada das tropas russas do território da usina nuclear de Zaporizhia, sua desminagem e a restauração do controle total da Ucrânia sobre a usina. Ela deve ser completamente desmilitarizada. Não deve haver nenhum militar, nenhuma pessoa em uniforme e muito menos armada. E somente a Ucrânia pode garantir a segurança nuclear nesse local e, de modo geral, na região. Sem dúvida, não se pode permitir que a Rússia ocupe a usina nuclear de Zaporizhia por 1 ano, 2, 10 ou 20 anos. Com certeza, isso não pode ser permitido. O governo oficial de Kyiv, desde os primeiros dias da ocupação da usina pelas tropas russas, exige a desmilitarização do local. Esse é o primeiro e principal ponto da fórmula da paz. Afinal, somente os especialistas nucleares ucranianos são capazes de prevenir uma catástrofe semelhante à de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, durante um experimento mal sucedido, ocorreu uma explosão no 4º bloco da usina nuclear de Chernobyl. Como resultado, cerca de 11 toneladas de materiais radioativos foram liberadas na atmosfera, milhões de pessoas foram afetadas e mais de 200 mil quilômetros quadrados de território ficaram contaminados. Nos reatores e no armazenamento da usina nuclear de Zaporizhia, há 10 vezes mais combustível nuclear gasto do que havia na usina de Chernobyl. Isso significa que as consequências podem ser ainda mais graves. Os russos ignoram a experiência da maior catástrofe tecnológica da história da humanidade. E todos os apelos são para a desmilitarização da usina de Zaporizhia. Nunca houve qualquer fala sobre desmilitarização por parte de ninguém, exceto da própria Ucrânia. Organizações internacionais, como a ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica, pediram que a Rússia devolva à Ucrânia o controle da usina nuclear de Zaporizhia, defendendo sua desmilitarização como consenso no mundo civilizado. Washington propôs a saída russa e a devolução à Ucrânia sob a administração dos Estados Unidos. Moscou, porém, rejeitou todos os apelos e declarou oficialmente a usina como objeto nuclear russo. Isso, é claro, é inaceitável. A comunidade internacional deve apoiar a Ucrânia, deve dizer que a Rússia é terrorista nuclear, que eles não podem simplesmente tomar objetos nucleares de outros, apropriar-se deles e aterrorizar os trabalhadores da usina. Isso deve certamente ser um caso separado para a raia. Só quero lembrar que qualquer ameaça, mesmo que indireta, de uso de armas nucleares, como ouvimos dos russos, bomba suja, explosões em instalações civis e, digamos, certas manipulações com combustível nuclear gasto, constitui uma grave violação. Vimos que os russos usam ativamente esses métodos de pressão por meio de ameaças nucleares. As forças de segurança ucranianas identificaram os nomes de 3 generais russos que comandaram a captura da usina nuclear de Zaporizhia. Eles e seus cúmplices foram formalmente acusados à revelia, por violação das leis e costumes de guerra, por conluio prévio em grupo. E os ativistas dos direitos humanos ucranianos, junto com colegas estrangeiros, documentam as violações e atos cometidos pelos russos na usina ucraniana ocupada, para registrar provas para uma futura justiça internacional.
Infelizmente, tenho uma forte suspeita de que a Rússia, ao se retirar da usina nuclear de Zaporíjia, irá desmontar, desparafusar, quebrar, arrancar tudo o que puder e levará isso embora para vender em algum lugar, exatamente da mesma forma que foram levados os vasos sanitários das vilas da região de Kiev. A Rússia e seus governantes não poderão evitar a responsabilidade pelos crimes cometidos na Ucrânia e contra a Ucrânia, inclusive por todas as ações na usina nuclear ucraniana ocupada, e muito menos pela arbitrariedade, ilegalidades e ações imprudentes que ameaçam consequências gravíssimas para o mundo inteiro. A ocupação da usina nuclear de Zaporíjia, a retenção forçada e a preparação para expropriação, apesar dos riscos de uma nova catástrofe, são um ato de terrorismo nuclear contra todo o mundo por parte da Rússia. E também um banditismo banal e extorsão com escala imperial. A guerra da Rússia contra a Ucrânia mostrou que, em vez de construir e desenvolver o próprio, o Kremlin prefere simplesmente roubar de forma cínica e descarada o que pertence aos outros. Valentina Lukianets, reportagem especial.